Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. No vídeo de hoje, trago para vocês um estudo bastante interessante falando sobre a lei de Deus e o novo mandamento que Jesus nos deixou. No livro de Êxodo, a partir do capítulo 20, o versículo 3 ao 17, a gente ali consegue ver os 10 mandamentos dados por Deus, escrito em 2 tábuas de pedra, e ele deu a Moisés. E esses mandamentos regeu toda a nação, e até hoje ele nos ensina e nos mostra o caminho que devemos seguir, o que é certo e o que é errado. Mas muitos têm dito que essa lei de Deus foi abolida, e alguns outros dizem que especificamente o 4º mandamento ele foi abolido e os outros ainda estão vigentes. Mas qual é o argumento que as pessoas usam para dizer que a lei de Deus foi abolida ou especificamente o 4º mandamento? Um dos textos que é usado para dizer que a lei de Deus ela foi abolida, ela se encontra no livro de Mateus e também no livro de João. Ali, Jesus dá a seguinte declaração em João capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se me amardes uns aos outros. Então, a gente vê Jesus dizendo que um novo mandamento ele nos dá, o mandamento de amar uns aos outros, assim como ele tem nos amado. E no livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 34 ao 40, lá também está escrito falando sobre esses mandamentos que Jesus nos deixou, um novo mandamento. E diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera endurecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, são argumentos bem interessantes para dizer que aqueles 10 mandamentos foram abolidos. E realmente foi o próprio Senhor Jesus que citou esses textos, deixando um novo mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Mas a palavra de Deus ela é um livro inspirado pelo próprio Criador, pelo Espírito Santo, e ela de nenhum modo se contradiz. Mas se examinarmos no livro de Mateus, capítulo 5, ali a gente pode entender que houve uma contradição no que Jesus falou a respeito dos mandamentos, porque ele próprio declarou: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Em outras traduções, ele diz: Não penses que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, e sim vim cumprir. Então, Jesus está dizendo que não veio abolir a lei, ele veio cumpri-la. Nem ele, nem os profetas. Mas se a gente ler o texto de João e de Mateus, a gente vê ali ele deixando um novo mandamento. Então, a gente vamos deixar para trás os 10 mandamentos de Deus? O que Jesus estava querendo dizer com isso? Nesse estudo de hoje, eu vou mostrar para vocês que os 10 mandamentos ainda estão vigentes, e esses 2 mandamentos que Jesus citou, ele é um resumo dos 10 mandamentos. Peço para que vocês fiquem até o final, que vocês irão sair daqui edificados e com uma nova mentalidade transformada pelo Espírito Santo. Então vamos lá. O livro de Mateus e o livro de João, assim como outros livros, foram escritos em grego. A Bíblia toda foi escrita em hebraico, aramaico e grego.
e especificamente esses 2 livros foram escritos em grego, ou seja, a palavra que nós encontramos no livro de João, quando Jesus diz novo mandamento vos dou, Jesus não estava querendo dizer que era um mandamento novo, que era algo novo que os discípulos deveriam seguir, que aquela multidão deveria seguir, e sim ele estava tentando dizer que um mandamento antigo deveria ser lembrado, o povo deveria buscar a cumpri-lo. Essa palavra novo em grego tem 2 sentidos. Tem o sentido kainos, que significa um novo já existente, e também tem o neos, que é um novo do ano, algo novo. Para que vocês compreendam melhor esta palavra novo que Jesus estava dizendo, que ele estava se referindo, um exemplo. Estamos em 2021 e você em 2015 entrou num consórcio de um carro ou de uma moto. E em 2021 você é contemplado com aquele seu carro, e você chega com aquele seu carro novo, mostrando ali para os seus amigos, para os seus familiares: olha aqui o meu carro novo. Ele é um carro novo, mas é um carro que já existia em 2015. Ele é novo, bem conservado, não perdeu as suas validades. Ou seja, esse era o que Jesus estava querendo dizer. Esse novo que Jesus estava dizendo era o kainos, o novo do grego. E o neos não se encaixa nesse contexto, porque Jesus ele não estava dando um mandamento novo, um novo do ano. Ele estava mostrando para os discípulos e para aqueles que estavam ali algo já existente, que deveria ser cumprido. Outro exemplo, para deixar mais claro para vocês, outra interpretação, a gente pode examinar as tábuas dos 10 mandamentos. Muitos acham que as tábuas dos 10 mandamentos continham 5 mandamentos em cada tábua. Só que não, eram 4 mandamentos na primeira tábua e 6 mandamentos na segunda. Mas como assim? Porque a primeira tábua e os 4 primeiros mandamentos se referiam-se a amar a Deus. E a partir do 5º mandamento até o 10º se refere-se a amor ao próximo. Então Jesus estava fazendo um resumo dos 10 mandamentos para ficar mais fácil para as pessoas entenderem o que realmente significa amar a Deus e amar ao próximo. Também outro exemplo, a cruz, que simboliza ali também a ligação de Deus e a ligação com o povo. Aquela estaca ali colocada na vertical representa a ligação de Deus com o ser humano, e também representando aquela na horizontal, Jesus abraçando toda a humanidade. Ele também tem esse significado. Os 4 mandamentos, aquela estaca colocada na vertical representa os 4 mandamentos de Deus, ou seja, a ligação do homem com Deus em respeito ao amor a Deus. E aquela outra estaca colocada ali na horizontal representa o amor ao próximo. Então são pequenos detalhes que, se a gente examinar, a gente consegue entender que Jesus ele não estava abolindo a lei, ele estava cumprindo, ele estava ensinando, ele estava fazendo um resumo dos 10 mandamentos para que ficasse melhor, para que nós pudéssemos compreender. Então, esse novo que Jesus citou não era um novo do ano, e sim um novo antigo, ou seja, um kainos, que vem da palavra grego. Então, meus amigos, espero que tenha ficado bem claro para vocês que os 10 mandamentos de Deus, Jesus fez esse resumo em 2 mandamentos, e que esses mandamentos ainda devem ser cumpridos nos nossos dias. Que o Senhor Jesus te abençoe e que te guarde. Que você não se esqueça, Jesus Cristo é o caminho e a Bíblia Sagrada é o seu guia. Até a próxima.